Olá, pessoal. Professor João, Projeto de Vida. Espero que estejam bem com vocês. Vamos dar início a mais uma aula sobre Projeto de Vida. Pessoal, esta aula é lá do Centro de Mídias, do dia 17, que ela vai falar um pouquinho sobre os 4 pilares da educação, tá? Tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai acompanhar junto quais são os 4 pilares da educação. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Então, aí, às vezes não aparece muito bem. Então, aqui, os 4 pilares da educação, quais são? Então, eu vou ler para vocês aqui, depois a gente vai falando um por um, tá ok? Então, aprender, conhecer. É o eixo cognitiva. Trata-se de exercitar a atenção, tendo a habilidade de fazer comparações com os conhecimentos já adquiridos. Então, essa habilidade de aprender a conhecer, ela vai trabalhar a nossa competência cognitiva, do que nós fazemos, né? Do que nós pensamos, certo? A nossa consciência crítica e a nossa habilidade aí de fazer comparações, certo? Aprender a fazer. É o eixo da competência produtiva, né? O nome já está falando. Fazer, produzir, fazer algo, certo? É colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Quais conhecimentos? Este aqui que você teve nesta primeira aqui dos 4 pilares, aprender a conhecer. Depois que você conheceu, que você tem conhecimento, você aprendeu, você vai produzir, tá ok? Então, é colocar em prática os conhecimentos adquiridos, desenvolvendo novas habilidades e aptidões importantes para enfrentar as situações que se apresentarem na carreira escolar e na vida em sociedade, tá ok? Então, o que aprender a fazer são os conhecimentos, né? O que você vai fazer com os seus conhecimentos adquiridos, tanto na vida escolar quanto na vida em sociedade. O outro pilar é a conviver. É o eixo da competência relacional, do nosso relacionamento, ou social. É a relação do jovem com os outros e com o meio ambiente. Então, nada mais é do que a convivência, né? É a relação que a gente tem no dia a dia, na nossa convivência, tanto na escola, tanto em casa, né? Tanto com nossos amigos, etc. Tudo bem? E aprender a ser. É o eixo da competência pessoal, relação do jovem consigo mesmo, desenvolvendo e fortalecendo sua identidade. É o desenvolvimento dos seus talentos, mostrando-se capaz de elaborar reflexões com autonomia e crítica. Então, aprender a ser nada mais é do que você ser autônomo, ter autonomia e criticidade. É você ler um texto, ou uma matéria, ou um jornal, ou alguma situação, e ver ele de forma crítica, certo? Não apenas aceitá-lo, tá ok? Então, quais são os 4 pilares da educação? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Tudo bem? Pessoal, aqui é uma atividade que a gente pode refletir, né? E depois vocês podem escrever para mim lá no Google Forms, que eu vou colocar para vocês. É uma reflexão. Represente com uma palavra, uma imagem ou um emoji um aspecto marcante do seu passado, uma vivência do presente e uma aspiração para o futuro. Então, aqui você vai... Aqui já está, né? Um emoji do passado, pode ser um emoji alegre, um emoji triste. Eu vi um menino lá hoje, ele deu uma entrevista, ele falou qual emoji do passado você colocaria. Daí ele colocou lá o emoji de brinquedos, né? Vai ter o quê? A infância dele, quando ele brincava. E o emoji do presente? No caso aqui, você pode colocar sei lá, um vírus, né? Que é o que a gente está vivendo, ou uma coisa legal, sei lá, de pensamento, que nem está aqui. E no futuro? Aqui colocou um avião, certo? Provavelmente representando uma viagem, certo? Então, fazer as reflexões, qual é o pilar que a gente consegue ver aqui? Que a gente consegue fazer a comparação. É o pilar de aprender a ser, certo? Do nosso autoconhecimento.
A partir da dinâmica, dessa dinâmica falada agora, o que você pode observar sobre os seus pensamentos, expectativas e sonhos? Você vive no passado, no presente ou no futuro? Pessoal, também vou colocar lá para a gente refletir na nossa atividade lá, certo? Então, como que são as suas expectativas? Como que você vive no passado? Você vive no passado, no presente e no futuro. Que lugar você está? Você está com pensamento lá no futuro, no presente, ou você está lá no passado? É 6 ou 9. Do ponto de vista, é a vista de um ponto, de Leonardo Boff. Então, aqui é uma representação de um número, certo? E elas estão olhando para o número. O que está acontecendo aqui? Esta figura do menino com boné, ele está vendo qual número? O 9. E esse aqui, esse carequinha, está vendo qual número? O 6. O que quer dizer isto? Para vocês pensarem. O que esta figura, esse desenho, está mostrando para a gente? Vamos refletir e depois vocês vão responder lá nos exercícios. Tá ok? O dilema do fazendeiro. Pessoal, esta atividade aqui, o dilema do fazendeiro, eu vou dar uma lida bem rápida, porque o vídeo é muito comprido, senão a gente não consegue colocar no YouTube. Tá ok? Então, o dilema do fazendeiro. Eu não vou colocar a solução. O que vocês fariam? Ele está num dilema. E o que vocês fariam? Tá? Era uma vez um fazendeiro que foi ao mercado e comprou um lobo, um carneiro e um alface. No caminho para casa, o fazendeiro chegou à margem de um rio e arrendou um barco. Mas na travessia do rio, por barco, o agricultor poderia levar apenas a si mesmo e uma única de suas compras: o lobo, o carneiro ou o alface. Se fossem deixados sozinhos em uma mesma margem, o lobo comeria o carneiro e o carneiro comeria o alface. O desafio do fazendeiro, isso é, o dilema dele, qual que era o dilema dele? Era atravessar a si mesmo e as suas compras para a margem oposta do rio, deixando cada compra intacta. Como ele fará isso? Quem assistiu a aula Cetronide vai saber. Quem não assistiu vai ter que dar uma pensada aí. Vou deixar um pouquinho, depois vocês podem retomar o vídeo, certo? Para vocês tentarem responder, certo? Também vai estar lá a perguntinha do dilema. Tá ok, pessoal? Certo? Então, deixa eu retomar aqui. Deixa eu fechar o vídeo. Estou de volta. Então, pessoal, não sei se ficou claro, certo, a nossa atividade, mas a gente falou um pouquinho sobre os 4 pilares da educação, uma retomada, né, do que a gente tem que saber, certo, sobre a nossa educação, sobre os nossos ensinamentos aí, aprender a ser, tá? E depois, a gente falou um pouquinho sobre os pontos de vista, né, não vou dar o spoiler aqui para vocês, porque vocês têm que responder lá, e depois sobre o dilema do fazendeiro. Certo, pessoal? Então, façam as atividades, tentem responder, que no próximo vídeo eu coloco as respostas para vocês, a devolutiva, tá ok? Tchau, pessoal, um abraço.